Olá, muito bom estar aqui com você hoje para falar um pouco sobre uma pergunta que muitos profissionais liberais e muitos executivos, gestores que estão ainda em CLT me perguntam. A pergunta é: dá para empreender, dá para ter um CNPJ e ainda manter a atividade principal de profissional liberal ou de gestor executivo CLT? Então se liga aí que vai a resposta de uma forma muito bacana de quem viveu essa dúvida, quem viveu essa situação, para ajudar você nessa passagem. Aproveita e se inscreve no canal, compartilha e comenta. Tenho certeza que várias outras pessoas vão se beneficiar desse conteúdo. E é assim que a máquina do YouTube ela funciona. Ela precisa que você diga para ela que esse conteúdo ele te ajudou e ele vai te levar para o próximo passo. Eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você e para outras pessoas que você conhece. Então vamos lá. É muito comum, e eu vi isso muito tempo ao longo da minha jornada, lembrando que eu tive um momento em que eu fui CLT, outro momento que eu fui profissional autônomo, liberal, e depois eu decidi construir uma jornada 100% empreendedora. Então desde 2008 eu venho empreendendo através de franquias, eu venho empreendendo através de negócios de tecnologia, mas antes disso eu tive aí uma passagem tanto como CLT quanto como profissional liberal e autônomo. E convivi com vários profissionais, tanto CLT quanto liberais, que tinham essa indagação. Muitos deles ficavam sem dar o próximo passo porque simplesmente eles consideravam que precisavam das condições ideais para que houvesse essa mudança, essa transformação e pudessem ser donos dos seus primeiros negócios. Esse obstáculo muitas vezes ele não é superado. Eu vejo hoje empreendedores dentro de empresas que passam a vida toda e acabam não tomando essa decisão e trazendo muitas vezes um nível muito grande de frustração, muito grande de desânimo, muito grande de tristeza por ter passado aí dos 40, 50 anos e não se veem mais com esse potencial, com essa possibilidade de empreender. Isso realmente me entristece, porque eu sei e convivi com muitos deles e sei que são grandes profissionais, mas que por não terem o mindset mais adequado ou a forma de fazer isso com risco menor, ele acabou deixando para lá essa grande oportunidade que é empreender. Eu costumo dizer que empreender ela não é só uma grande oportunidade, ela é o caminho natural para quem se desenvolve em alguma área, alguma especialidade. É muito triste ver esses profissionais com grande experiência que hoje estão com a vida bastante limitada. Então, qual o ponto principal hoje da nossa conversa? É como ajudar você a fazer com que você saia ou de CLT ou de profissional liberal para o outro caminho, que é o de dono de negócio. Isso aqui não é para você que já tomou essa decisão ou que já experimentou essas possibilidades e que já consegue entender que existe uma jornada naturalmente mais intensa, de maior risco, mas paradoxalmente com mais liberdade, com mais independência e principalmente com mais segurança do que você viver 100% do seu tempo dedicado a um único cliente, que é o caso de quem trabalha com CLT ou quem é um profissional liberal, que trabalha exclusivamente em função do seu tempo. Então, deixa eu te falar um pouco aqui o que é que normalmente acontece. Os profissionais com essas características, ou profissional liberal, ou CLT, eles têm na sua história uma pseudo-percepção de que existe uma segurança naquela situação. Mais uma vez, isso aí nós fomos, na maioria das vezes, e principalmente se você está aí dos 35, 40, você provavelmente foi educado para conseguir um bom emprego, trabalhar numa grande empresa, ter um bom pacote de benefícios e tudo bem, isso não é mal nenhum. Mas o que acontece é que o mundo ele não permite mais que as empresas
ofereçam isso por longo tempo. Se a gente olhar para trás, nós vamos ver que as grandes empresas de 10, 15 anos atrás já não são as mesmas. Indústrias como a indústria automotiva, que eu trabalhei por vários anos, indústrias como a indústria bancária, que eu trabalhei por alguns anos, e a indústria de telecom, que já foi uma grande contratante de profissionais, ela também não tem mais essa pujança, não tem mais essa força que teve anos atrás. E ao mesmo tempo, se a gente olha para profissões liberais, que antes eram uma passagem, um ticket para a tranquilidade financeira e profissional, também já não é mais assim. Então você vai ver profissões como advogado, que hoje existe uma quantidade muito grande que acabou saturando, né, boa parte das opções que tem. Você vai enxergar vários advogados que estão em situações hoje que não estão relacionadas à sua profissão, ou você acaba vendo outros profissionais liberais como um médico, um dentista, principalmente profissionais de saúde, que trabalham em jornadas sucessivas, desgastantes, porque simplesmente é assim que eles conseguem enxergar a possibilidade de sobreviver ou de viver bem, com algum conforto. Então acaba existindo de um lado, uma crença frustrada de ter dedicado aí parte da vida, né, como CLT, e agora está meio que forçado a empreender, e do outro lado, principalmente para os profissionais liberais, uma necessidade de trabalhar muito mais e numa idade que normalmente as pessoas já não têm mais aquele pique, ou o mercado começa a enxergar outras opções que são mais baratas, que são mais em contas, com profissionais mais jovens, com um pouco menos de experiência. Então, como e o que fazer para que essa situação ela possa mudar? E aí eu vou dividir com vocês algumas situações que eu fui ao longo do tempo percebendo que é possível fazer, né, sem que o medo ou a expectativa da situação ideal ela se torne o impedimento para você seguir em frente e começar a enxergar que o lado em que você está como dono de negócio e tem um sistema, pessoas trabalhando por você, faz com que você multiplique seu tempo, mas que para isso você precisa estar muito consciente de qual passo é dado para que você possa ter essa possibilidade. Então, a primeira forma de você começar a virar essa chave é você simplesmente entender que você não precisa largar de vez aquilo que você está fazendo. Então, se você é um CLT ou se você é um profissional liberal, o que é que seria o primeiro passo? Que você não precisa largar tudo o que você está fazendo para começar algo novo. Para que você possa entender melhor, eu não tenho dúvida que você possa já ter, né, em paralelo à sua atividade, principalmente se for um profissional liberal, ter tido um espaço de tempo para poder ensinar, para poder dar aulas. Isso é muito comum acontecer principalmente com profissionais liberais. E não obstante também os CLTs que usam dessa sua experiência para orientar outras pessoas. Então, qual a primeira, após isso daí, né, de entender que você não precisa largar essa sua atividade por completo, antes de experimentar, exatamente o segundo passo. É você criar experimentos empreendedores. Então, o que é que isso e como é que isso pode ser feito, Macário? Bom, lembra que nós estamos num mundo em que as startups estão dominando. Há algum tempo eu empreendi com startups e hoje eu invisto em startups. E uma coisa muito bacana que as startups me ensinaram e que ensinam é que tudo pode ser prototipado, ou seja, tudo pode ser testado antes de começar a ser feito. Só para contar uma situação que eu acabei conduzindo, orientando, de uma pessoa que estava numa fase exatamente, né, de sair de um grande banco para poder começar uma outra fase da vida, e ela já tinha definido que iria investir num tipo de negócio, num segmento, iria investir 150 mil reais, 200 mil reais
para poder fazer esse negócio em franquias. Mas antes disso, ela não tinha feito nenhum teste, nem nunca tinha tido nenhuma experiência com isso. Então, qual é que seria a situação para essa pessoa que eu recomendei? Olha, faz o seguinte, antes de você começar a investir todo esse dinheiro, por que você não pega o teu tempo livre e você fornece o serviço, que nesse caso é um serviço de pet, por que você não fornece esse serviço para que as pessoas possam experimentar e você possa ver como é que você lida com essa situação? Então a segunda opção é você prototipar, você pegar pedaços do seu tempo, espaços do seu tempo, para que você possa aproveitar da mesma forma como pessoas utilizam para dar aula, que foi o exemplo que eu dei, para que você possa experimentar e ver se aquilo que você pensa, ele tem o resultado que você espera. E é muito comum que aconteça que a pessoa ou desista ou realmente valide aquela intenção, aquela ideia e vá realmente seguir naquela condição e aí sim tomando um pouco mais de gosto e tomando mais confiança. Lembra que confiança tem muito a ver com aquilo que nós construímos. O fato de você ser um excelente profissional liberal, o fato de você ser uma pessoa que trabalhou por muito tempo e muito bem numa empresa como CLT, não quer dizer que essa confiança ela saia de uma hora para outro ambiente, que é um ambiente do negócio. Isso é muito comum que as pessoas confundam, mas entende que esse receio, esse medo, essa insegurança, ela pode e deve ser minimizada com a prototipação. Então a segunda dica para você é prototipe no tempo que você tem. Não espere chegar o momento ideal para que você saia do seu emprego ou largue a sua carreira de advogado, de médico, de dentista, de arquiteto para começar um negócio. Não espera isso, porque pode ser que você passe a vida toda e não faça não tome essa decisão. Aí vamos para a terceira forma de você dar esse passo seguinte. Se você já experimentou de alguma forma, já pesquisou, já validou, já buscou informações e sabe que essa oportunidade ela tem maiores chances de ter resultado por tudo isso que eu já te falei antes, então você pode fazer a opção de ter um sócio. É isso mesmo. Muitas pessoas têm um repúdio à sociedade. Mas uma sociedade, como qualquer relação, ela pode ter os riscos minimizados. Se você é casado, se você é casada, certamente você passou por um processo de seleção mútua que te ajudou a aumentar ou diminuir os riscos. Não é diferente com um sócio. E aí, num sócio, vem algumas dicas aí que podem te ajudar muito a tirar esse medo, esse receio que muitos têm em relação à sociedade. A primeira coisa é você entender que sociedade ela não necessariamente precisa ser algo que seja feito entre amigos e parentes. Não é que não possa ser, mas não precisa ser. Então, se você está buscando um sócio e você está restringindo amigos e parentes, certamente você está colocando a relação pessoal, que é importante, porque tem aí uma dose natural de confiança, acima daquilo que é mais importante numa relação, que é a complementariedade. Então, se você não tem tempo e você tem um sócio que é o teu melhor amigo, mas ele não tem tempo, então essa sociedade não vai funcionar para aquilo que você quer colocar. Então sim, é importante que haja essa convergência, é importante que haja confiança, mas antes de tudo que haja complementariedade. E no teu caso, certamente a complementariedade ela passa por ter algo que você nessa situação deve estar com pouco, que é o tempo. Então procura primeiro alguém que tenha tempo, disponibilidade e habilidades complementares para te ajudar a fazer aquilo que você não pode fazer. Então essa é a terceira opção para você. Encontra um sócio que vai poder te ajudar e você vai certamente apoiá-lo em atividades principalmente de retaguarda que são mais adequadas a teu perfil, principalmente se você tiver passado aí em empresas como CLT,
e aí você conseguir fazer essa complementação e criar uma unidade. Eu comecei a dar o exemplo como um casamento e é exatamente isso. O casamento ele é uma junção de pessoas complementares que quando se encontram e entendem as diferenças, elas acabam indo para frente. E é isso que é o terceiro ponto e vamos para o quarto. O quarto é você ter a opção de contratar um gerente. Sim, um gerente. Então, poxa, Macário, mas como é que eu vou contratar um gerente se eu sou a pessoa que trabalha na minha clínica? Isso é muito comum, pessoal, principalmente médicos, dentistas, que estão muito envolvidos com a execução, com a operação, de não conseguir enxergar essa necessidade e muitas vezes não perceber que existem papéis diferentes. Se você pegar um profissional de saúde dentro de um consultório, dentro de uma clínica, ele tem que entender, você tem que entender que existe uma parte de você que é empregado da clínica. Você é empregado da clínica. Outra é você como sendo o dono da clínica. E isso daí faz muita diferença ao perceber que se você está com muito tempo deslocado para atendimento, que alguém precisa cuidar do crescimento. A operação, a execução, muitas vezes atrapalha a possibilidade de você crescer. E isso daí precisa de tempo. Há alguns profissionais liberais, profissionais de saúde, que dedicam aproximadamente 95% do tempo em atendimentos. Porque ele não percebe que ao pagar para outra pessoa, ele está conseguindo liberar tempo mesmo que ele ganhe pouco ou ganhe menos. E a mesma coisa acontece com um gerente, com um gestor. Quando você coloca um gestor para cuidar da gestão, do crescimento do negócio, você passa a ter a mente e a ação de um dono de negócio. Então, você consegue liberar espaço até que você consiga perceber que o valor que está sendo gerado por maiores atendimentos, por maior quantidade de consultas de especialistas que vão trabalhar no tempo que você tem na tua clínica, no teu consultório, ele seja um pouco menor, ou metade, ou 40% daquilo que você receberia, mas num volume maior. Então, aí vem a mágica dos donos de negócio. Os donos de negócio, eles conseguem entender que o maior ativo está na multiplicação do tempo. E eu quero mostrar isso para vocês, já dei alguns exemplos. Então hoje eu consigo enxergar claramente que mesmo tendo 4 negócios, alguns investimentos, eu tenho aproximadamente 90%, 80, 90% do meu tempo em home office. Isso acontece porque eu tenho exatamente essa estrutura que eu acabei falando para vocês. E isso daí contribui demais para que você possa ter mais amplitude, mais espaço no teu tempo para que você possa gerir. Então, se hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês durante a semana, no meio de semana, é porque existem pessoas que estão executando. E aí eu quero deixar a quinta forma de você superar isso, que é um complemento de algumas dessas que eu coloquei anteriormente, que é investir numa franquia. Eu sou investidor de franquias, boa parte da minha jornada como empreendedor e dessa mudança de profissional CLT, profissional liberal autônomo e depois dono de negócio, ela deu-se por meio de franquias. E franquias na área da educação, que é o ambiente que eu aprendi ao longo dessas etapas de profissional liberal e de CLT. Isso daí me ajudou muito a entender o negócio, mas a escolha por uma franquia também contribui, porque naquele período em que eu estava migrando de profissional autônomo liberal para um dono de negócio, eu não tinha convicção que a receita gerada pelo negócio iria ser suficiente. E eu passava uma boa parte do meu tempo, normalmente eram 2 semanas, fazendo serviços de consultoria, era parte da minha atividade, então eu tinha 2 semanas como consultor autônomo, viajando em vários lugares, fora inclusive da cidade que
eu tenho as minhas franquias, das cidades que eu tenho as minhas franquias, e a outra parte sim dedicada às franquias. E o mais bacana disso daí é que mesmo estando em paralelo, né, mesmo fazendo esse caminho paralelo e seguindo exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, houve um movimento de em 2, 3 anos existir um crescimento do número de franquias. Esse crescimento aí ele naturalmente contribuiu aí para o meu projeto de independência financeira, que mais na frente se deu também com o projeto de independência, né, e de liberdade de tempo. Então essas são algumas das dicas. Observe o segmento de franquias. Se você não tiver claro quais são as vantagens e desvantagens de você atuar como um franqueado, né, partindo da situação de um profissional liberal ou de um CLT para a situação de um dono de negócio, você pode imaginar que existem franquias de valores altos, sim, existem. Então, você vai ter franquias, por exemplo, na área da educação, na área de alimentação de mais de R$1 milhão, mas você também tem micro franquias, né, micro franquias de até R$90 mil, que ajudam com sistema, com treinamento, com processos, e que mais à frente eu vou trazer conteúdo específico para ajudar quem tem interesse e disposição de conhecer um pouco mais como é que faz para entrar nesse negócio de franquia na visão de um franqueado, não na visão de um franqueador que muitas vezes está ali querendo realmente vender o seu produto, seu projeto e acredita naquilo, mas que não tem a isenção de te mostrar quais são os critérios que vão te ajudar a empreender. Então, esses são os 5 pontos. E o que acaba acontecendo muitas vezes, pessoal? Muitas vezes, mesmo falando isso, algumas pessoas trazem algumas objeções, alguns obstáculos a tomar essa decisão de ir migrando paulatinamente, devagar, né, para essa situação, né, de um profissional liberal ou CLT para uma jornada como dono de negócio. Mais uma vez, você não precisa largar tudo, não precisa explodir a ponte de uma hora para outra para fazer isso. Muitos fazem e dá certo, alguns fazem e não dá certo. Então, se você tem uma disposição ao risco, se você tem compromissos pessoais, familiares, né, e medo de tomar essa decisão mais radical, então considera essas possibilidades. Mas tem algumas objeções ainda quando eu falo sobre isso. E uma delas é exatamente o medo. Então, Macário, eu tenho medo de que isso não funcione, eu tenho medo que isso não dê certo. E aí eu vou repetir o que eu sempre tenho dito para a maioria das pessoas. A melhor parte da vida está do outro lado do medo. Então é isso. A melhor parte da vida está do outro lado do medo. É claro que eu tive muito medo quando eu saí estava num grande banco, né, e decidi não mais ter a CLT. Trabalhava numa grande empresa depois de telecom e não ter mais a CLT, natural, dá medo. O fato de você não ter uma carteira, você não ter um plano de saúde, não ter o recolhimento do INSS, é um sentimento muitas vezes de desamparo, de não ter certeza que vai receber aquele valor. Mas quando eu passei para profissional liberal, profissional autônomo, os meus rendimentos eles multiplicaram por 2, por 3. Porque é claro que uma empresa que está no regime de CLT, ela vai ter muito mais dificuldade de te remunerar, porque existem cargos aí. E aí no final das contas, o que fica no teu bolso acaba sendo bem menos. Já para um profissional liberal, que já entrou, colocou um pé, o que acaba pegando muito é o tempo, né? Eu escuto muito médico, advogado, psicólogo, terapeutas de forma geral, arquitetos. A maior queixa é porque não tem tempo. Não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo para a família, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Então, o fato aqui é que você explore mais o tempo dos outros. Comece a fazer mais uso e critério do teu tempo. E trabalhar, se você está trabalhando 10, 12, 14, 18 horas, 16 horas, e já passou dos 35, fica um sinal de alerta muito grande, porque essa intensidade ela leva muito, já me levou
né, ao que hoje é muito comum em profissionais liberais, que é muito comum em executivos e é muito comum em empreendedores, que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um esgotamento físico e emocional que está relacionado ao excesso de trabalho, né, a carga de trabalho que aquela pessoa que é apaixonada pelaquilo que faz acaba gerando e entregando. Então, muito importante entender que se você está nessa situação em que o teu trabalho tomou conta da tua vida e é genuíno porque você quer dar o melhor para a sua família, você quer ter o melhor e você muitas vezes trabalha aí de uma forma intensa, se não insana, comprometendo inclusive as relações daquelas pessoas que você quer ajudar, que você quer proteger, que você quer prover. Então, aí vem um ponto muito importante que é a capacidade de gerenciar essa rotina. Mas uma coisa é fato, tanto você quanto eu, quanto Elon Musk Mark Zuckerberg, né, qualquer homem ou mulher nesse planeta tem 24 horas. E essas 24 horas é o grande presente que nós temos e que nós temos a capacidade de utilizar bem ou não. A única forma que se tem de multiplicar esse tempo é quando nós temos pessoas trabalhando conosco. E aí talvez venha uma outra objeção muito grande, que é quando as pessoas dizem que não querem, que pessoas dão problema, que dá trabalho, que coloca na justiça. Verdade, muitas vezes isso acontece. E certamente se você não teve uma formação, se você é um profissional liberal e não teve uma formação para esse tipo de atividade, você foi aprendendo por tentativa e erro e é possível que você tenha aí feridas, tenha ressentimentos, você tenha frustrações por ter pessoas trabalhando com vocês. Eu já empreendo há pelo menos 20 anos e eu sei que isso daí, empreendo, quando eu falo, empreendo como CLT, empreendo como profissional liberal e como empresa, pelo menos aí uns 17 anos com empresas. E o que eu posso dizer para vocês é que a única forma que eu realmente encontrei de aumentar a quantidade de tempo que eu tenho é através de pessoas. Pessoas que estejam dispostas a empreender, a participar e ajudar naquilo que eu acredito e que estão dispostas a receber um salário ou algum tipo de remuneração para fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Então, essa é outra objeção muito comum. Não quero lidar com pessoas, não gosto de pessoas, não tenho habilidade para lidar com as pessoas. Isso daí, em certo momento, você vai ter que entender ou vai ter que escolher se você quer manter essa carga de trabalho absurda que você está vivendo ou se você prefere estar aí envolvido com pessoas que vão ajudar você a multiplicar esse tempo. Então, unindo esses pontos que eu acabei de colocar, eu quero ajudar você, né, a incentivar você a colocar aí mais as suas dúvidas, seus comentários com relação a esse tema e quero deixar para você uma primeira atividade, um pequeno passo para que você possa experimentar isso que eu estou te falando. Então faz assim, aproveita esse momento, né, agora que está acabando o vídeo, escreve essas opções que eu coloquei para você, né, as opções que foram colocadas acima e coloca lá uma nota de 1 até 3 naquilo que você acredita que tem mais relação com você. Faz um ranking, né, de 1 até 3 e vai o menos, 3 o mais forte, aquele que tem mais ligação com você e a partir daí começa a buscar informações. Essa identificação dessas possibilidades, né, em que você vai botar notas e você vai colocar lá os teus medos, os teus receios, se tiver alguma coisa a mais que você tenha, que eu não coloquei aqui, que eu não contemplei, você vai lá, escreve também, para você começar a lidar de uma forma mais objetiva com esses medos. Quero mais uma vez dizer para você que o melhor da vida está do outro lado do medo e sempre será assim, né, que esses medos, esses desafios que nós enxergamos são apenas testes que estão nos fazendo enxergar mais para o outro lado. Lembrar que a maioria das pessoas elas estão, né, dentro do modelo, né, de que o CLT a sua opção, fomos formados para isso.
o profissional liberal que trabalha insanamente, que muitas vezes tem bons resultados financeiros, mas que simplesmente está esgotado na vida. A maioria das pessoas está aí. Se está tudo bem para você, está tudo bem. Então não precisa, nem todo mundo precisa virar dono de negócio. Mas se você quer ter mais liberdade financeira e de tempo e geográfica, então considere essas possibilidades que eu te coloquei aqui, porque certamente vão te ajudar, né, numa trajetória, numa jornada, né, que vai te conduzir ao que nós estamos trabalhando com alunos, com mentorados, né, para que essas pessoas possam empreender sim com intensidade, mas aumentando a disposição, a energia, o tempo para ter sucesso na vida e nos negócios. Então te vejo no próximo vídeo e lembra, compartilha, se inscreve e comenta, deixa a tua pergunta que vai ser muito bacana.